iniciando o segundo programa, o Mistério dos Anjos. Então nós vamos fazer uma recapitulação do primeiro programa e depois vamos dar continuidade, tá? Então vamos lá. Nós vimos no último programa que o mistério dos anjos de Deus acham-se claramente nas Escrituras, né? Eles são revelados nas Escrituras. Vimos também que os anjos, eles são o quê? Criaturas, né? Foram criados por Deus. Eles foram criados por Deus pelo poder da palavra. Deus ordenou e tudo se fez. Então, Deus, no princípio, Deus fez os céus e a terra e Deus criou também os anjos, segundo a sua palavra. Vimos também que Deus tem um reino no céu e estabeleceu Deus ali o seu trono, né? Os anjos habitam neste reino. Deus criou os anjos com o poder da sua palavra e colocou os anjos para habitarem no seu reino. E eles foram investidos de poder e autoridade. Os anjos foram investidos de poder e autoridade e eles são ministros de Deus neste reino. Então Deus tem um reino no céu. Ele criou os anjos para serem ministros dele ali no céu. E dotou eles com poder e autoridade. Bem, os anjos habitam no céu e eles estão ali em constante louvor, né? Nós aprendemos isso na semana passada. Os anjos já existiam antes da criação do ser humano, né? Então, quando Deus criou a terra, os anjos já existiam. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos seres humanos. Eles são muito inteligentes, porém eles não sabem de todas as coisas. Eles não são oniscientes. O que é onisciente? Aquele ser que tem o conhecimento de tudo, infinito. Eles não são oniscientes. Essa característica só é relacionada a Deus. Somente Deus, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são oniscientes em todas as coisas. Os anjos não são oniscientes. Eles têm inteligência são muito inteligentes, mas não são oniscientes. Os anjos não são seres humanos evoluídos, nós aprendemos isso. Então, não tem como um ser humano evoluir ao estágio de um anjo, né? Porque os anjos foram criados antes mesmo do ser humano. Então não tem como o ser humano evoluir para anjos, né? A Bíblia fala que quando Jesus voltar, nós estaremos no céu, seremos semelhantes aos anjos. Não seremos anjos. Então uma pessoa quando morre, ela não vira anjo, né? Também aprendemos isso. Os seres humanos quando morrem não se tornam anjos. As criancinhas não viram anjos quando morrem. Né? Os anjos não são produzidos assim. Os anjos são seres espirituais invisíveis. Nós não conseguimos ver os anjos. Eles são invisíveis, são espirituais. Porém, eles são glorificados e têm o poder de se materializar. Entendeu? Quando Jesus voltar, nós teremos corpos glorificados, seremos semelhantes aos anjos. Os anjos, eles não são onipresentes. É outra característica de Deus, a onipresença. Somente Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles podem ser onipresentes. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os anjos não. Os anjos, eles têm que obedecer a ordem do tempo e espaço. Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ah, mas como que a gente consegue ver um anjo que está em um lugar e daqui a pouco ele está em outro lugar? Por quê? Eles se locomovem rapidamente. Eles se locomovem cerca de 3.000 km por segundo, que vale a 300.000 km por segundo. É isso aí, mano. Obrigado. O que equivale a 7 voltas em torno da Terra. Mas eles percorrem rapidamente. Mas eles não estão em dois lugares ao mesmo tempo. E eles fazem isso num piscar, abrir e fechar de olhos, né?
mais algumas características que nós não apresentamos na semana passada, agora vamos apresentar, tá? Mais algumas características. Bem, falamos que os anjos são dotados de poder e autoridade, não é isso? Porém, eles não são onipotentes. As três características de Deus, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença. São três características de Deus. Os anjos, eles não são nem oniscientes, nem onipresentes e também não são onipotentes. Eles receberam o poder de Deus, mas eles não são onipotentes. Os anjos, eles receberam de Deus o privilégio da eternidade. Então, os anjos, eles são eternos. Mesmo sendo eternos, eles podem ser destruídos. Olha que coisa. Então, um ser eterno, ele não morre, certo? Que é eterno, não morre. Então, os anjos, eles não morrem de forma natural. Eles não envelhecem, eles não ficam doentes, né? Mas Deus pode destruir os anjos. A Bíblia revela que os anjos maus, os anjos que se rebelaram contra Deus, junto com Satanás, esses anjos, no final, Deus permitiu que eles vivessem ainda por um tempo, mas já existe um tempo determinado para eles e eles serão destruídos. A Bíblia revela isso. Nós vamos falar. Os anjos, eles são seres racionais. Quando Deus criou os anjos sendo seres racionais e morais. Eles receberam o livre-arbítrio. Eles têm personalidade. Quando Deus criou os anjos, eles foram criados com personalidade e eles têm um livre-arbítrio. Isso explica por que Satanás se rebelou. Porque Satanás e os anjos que se rebelaram com ele, eles tinham livre-arbítrio. Deus não poderia destruir os anjos maus. Por quê? Porque a acusação que os anjos maus faziam era que Deus era tirano. E Deus, para dar o livre-arbítrio, para dizer, ó, vocês têm o livre-arbítrio? Sim. Deus teve que permitir que os anjos maus permanecessem vivos. Ele não destruiu ali imediatamente, porque senão, cadê o livre-arbítrio? Né? Então os anjos tomaram a escolha. Olha lá, um anjo permaneceu do lado de Deus e os outros anjos permaneceram. Né? Se afastaram de Deus e viraram demônios. Né?